Atos capítulo 12, versículos de 1 a 16. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Quantos dizem amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre, irmãos. Pastor Hernandes Dias Lopes, na sua exposição de comentários do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, ele usa a seguinte temática: quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Quem diz amém por isso? Se os irmãos lembram, nós falamos aqui que o livro de Atos dos Apóstolos, um livro inspirado por Deus, em que trata da progressão da igreja. São Lucas escreve o seu evangelho como primeiro tratado, endereçado a um certo Teófilo. Em Atos dos Apóstolos, ele vai trazer a obra do Espírito Santo na vida da igreja. No capítulo 1, versículo 8, a grande comissão do próprio Jesus, de que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O Espírito Santo viria sobre eles e eles seriam testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra.
E esta palavra cumpre-se na íntegra. O evangelho começa em Jerusalém, vai para Samaria, Antioquia, vai para Ásia Menor, Macedônia, vai para a Grécia, e o evangelho vai até Roma, a capital do império. E essa projeção da igreja, ela depois de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aonde Jerusalém estava apinhada de pessoas que foram repatriadas e que moravam em outras localidades. Eles vinham para as 3 festas dos peregrinos, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, para louvarem ao nome do Senhor. E na festa da Páscoa, uma festa memorável, em que o povo sempre celebrava para trazer à baila tudo quanto Deus havia feito na libertação do Egito, em que havia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo desce sobre eles, com uma voz impetuosa de um vento, e se vê entre eles línguas repartidas como que de fogo. Aquelas pessoas que estavam ali congregadas se assustam por ver a evidência e pensaram até que eles estavam embriagados. E Pedro, que havia negado a Cristo 3 vezes antes da sua entrega para ser crucificado, Pedro faz o primeiro sermão e muitas almas se agregam ao Senhor. A igreja cresce em número. Lucas usa uma expressão enfática que diz que a igreja crescia e se multiplicava, para trazer uma analogia de uma semente que é plantada naquilo que Cristo tantas vezes pregou, que a palavra do reino, a palavra do evangelho, é como um semeador que sai a semear. E esta semente cai em alguns pedaços do terreno, e ela, quando encontra a boa terra, ela germina e produz 30, 60 e 100 por 1. Então a palavra sempre cresce, a palavra sempre expande, a palavra é como uma marreta, como uma pedra, como fogo que queima. A palavra, ela vai regimentando pessoas. E Pedro prega o sermão depois da descida do Espírito Santo, e os sumos sacerdotes, a religião judaica da época, ficam atônitos, porque não sabem como homens galileus pregam com tanta ênfase, com tanto ímpeto, destemido de todas as coisas, das autoridades, das perseguições, e as perseguições internas começam, e eles foram presos, mas Deus visitava na prisão, e muitas vezes, miraculosamente, eles foram libertos da prisão, porque havia uma égide do Espírito habitando naquele povo, pequeno até então, mas havia a operação do Espírito Santo, os milagres eram evidenciados, as salvações eram evidenciadas, e o nome do Senhor era glorificado. A igreja está crescendo, a igreja está causando impacto no mundo. No capítulo 8, há a dispersão da igreja por causa da perseguição. Os apóstolos ficam em Jerusalém e os discípulos são dispersos. E vão para Samaria, depois vão para Antioquia. No capítulo 11, irmãos, nós temos, no versículos 27 e 28, que diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A Bíblia diz que na igreja de Jerusalém existiam profetas e doutores. Aleluia.
Versículo 28 do capítulo 11. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O imperador Cláudio César, irmãos, ele reina do ano 41 a 54. Segundo o registro dos historiadores, existiram nessa mesma época, 4 grandes seca e fome, situações difíceis. 2 foram na Grécia, uma em Roma e uma na Judéia. A Judéia foi assolada por uma grande fome, ao ponto das pessoas mendigarem o pão. Mas Deus, que é Deus que supre todas as coisas, se não tem alimento na Judéia, Deus sabe aonde vai prover alimento para trazer para o povo da Judéia. E segundo a história nos registra que a rainha de Abidene, Abidene era um lugar que era onde, segundo Plínio Velho, surgiu o Império Assírio, e ela se converteu ao judaísmo, e ela mandou buscar grãos de milho em Alexandria, e mandou buscar figos secos em Chipre, para trazer para os necessitados. Nós louvamos a Deus, que nesta pandemia, nesta coisa caótica, Deus tem tocado nos corações, e muitas pessoas têm se voltado, sendo solícitas, para trazer alimentos para pessoas que necessitam do alimento diário. E o nosso pastor, imbuído desta orientação divina, tem feito tudo isso, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Glórias a Jesus. Aos líderes da igreja, Pedro é líder, Tiago também é líder. Tiago é um dos filhos de Zebedeu e de Salomé, chamados de Boanerges, filho do trovão. Esse Herodes aqui, irmãos, é o Herodes Agripa I. Ele é neto de Agripa, de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças. Ele é filho de Aristóbulo e Berenice, a sua mãe é da família Hasmoneana. Ele é sobrinho de Herodes Antipas. Ele é idumeu. E ele viu que para conseguir o carinho dos judeus, porque ele era idumeu, ele sabia que existia uma relutância. Conta-nos o Talmud que um dia, pastor Ermengardo, pegaram o Herodes Agripa I, lendo a passagem de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Deus dizendo: quando escolheres um príncipe, escolha-o dentre os teus irmãos. Não escolha estranho para ser príncipe sobre vocês. E o Talmud diz que quando ele lê o texto, ele é idumeu, ele começa a chorar. E alguns judeus que viviam na subserviência para agradá-lo, começaram a dizer: não chore não, porque tu também é nosso irmão. Mas esse homem investido de um espírito político, ele vai perseguir alguns da igreja. Ele usa a questão política e religiosa, porque o sinédrio ojeriza os cristãos. Tanto é que nós vimos os embates dos fariseus e dos saduceus sempre com Cristo, procurando oportunidade para matá-lo. Aí ele faz essa ação, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aí pegou Tiago e mandou arrancar a cabeça dele. O povo está vibrando. Por quê? Porque Herodes está tomando algumas atitudes.
Enquanto mata-se Tiago, guarda-se Pedro. Aí a gente não entende. Por que que Deus não livrou Tiago e prendeu igual a Pedro? Por quê? Os irmãos lembram que lá em Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 23, Jesus está subindo com os apóstolos e discípulos para Jerusalém, que já estava próximo à sua entrega para ser crucificado. Jesus diz assim para eles, chama os 12 e diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, para ser zombado, maltratado e crucificado. Depois do julgamento, vai ser entregue aos gentios para ser algerizado. Vocês fiquem atentos nisso aí. Ele fala sobre isso, sobre a sua morte iminente. Aí aproxima-se a mãe de Tiago e de João para fazer um pedido juntamente com eles. E eles disseram: Jesus, quando tiver instituído o teu reino, eu quero pedir um favor ao Senhor. Deixe que o meu filho sente uma à direita e ele sente o outro à esquerda. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura vocês podem tomar do meu cálice e ser batizado com o mesmo batismo que eu vou ser batizado? Prontamente eles disseram: podemos. Irmãos, a Bíblia diz: cuidado para não votar, porque é melhor não votar, porque se você vota e não paga, é problema. Parece que eu vejo uma chancela no céu carimbando aquele decreto. Por incrível que pareça, Tiago e João vão tomar deste cálice. Tiago é o primeiro apóstolo a ser martirizado, e João, o último a morrer. Enquanto Tiago perde a cabeça, João, por ordem de Domiciano, é exilado na ilha de Pátmos, numa ilha vulcânica terrível, onde estavam os priores presos. Ele é colocado lá. Glórias a Jesus. Cuidado, irmão, porque muitas vezes nós queremos ser como outras pessoas. Ah, se eu pudesse ser como aquele irmão, se eu pudesse ser como o cantor, ah, se eu pudesse ser como aquele pastor, ah, se eu pudesse ser aquilo. Cuidado, que o cálice dele pode ser muito amargo e você não sabe. Deixa eu trazer à baila algumas coisas nesta noite. Nós estamos vivenciando algumas situações caóticas de pessoas muito próximas a nós, de pastores que perderam as suas vidas e perderam seus filhos. Nós citamos o caso aqui do nosso querido irmão amado do coração, do pastor Jairo Clementino, e agora, depois de 1 mês e 4 dias, perde o seu filho numa fatalidade. E nós temos que orar muito pelo irmão Aldeci, pela sua filha Jáfia, para Deus consolar o coração. Aí vem a finitude humana de questionar: por que que Deus permite certas coisas e muitas coisas não acontecem? Porque tem gente que foi para a UTI, foi entubada, passou mais de mês, teve parada cardíaca, parou o rins, problema no coração, e voltou e já está em casa, e outros com pouco tempo morreram. É a nossa finitude de querer questionar a Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 8, para consolar a nossa vida, Paulo diz assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós somos aqueles que ficaram ao som de Cristo e aqueles que foram, descansam em Cristo. Em tudo isto, seja louvado o nome do eterno Deus para todos sempre. O Senhor tem um controle de todas as coisas. O mistério de Deus que nós não temos a capacidade de entender certas coisas. Como é que o vaso vai entender o oleiro, irmãos? Como é que pode? O oleiro é aquele que idealiza, é aquele que faz, é aquele que projeta, é aquele que determina. O vaso não.
O vaso é aquele que sofre as ações do oleiro. O vaso é moldado segundo a vontade do oleiro. O oleiro, quando gira o vaso na olaria, ele olha e diz: não gostei muito aqui, vamos moldar aqui. Aí vai moldando. A mesma coisa Deus faz com a gente, irmãos. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é aquele que ordena as coisas em nossa vida. Ele é aquele que controla as coisas de nossas vidas. Por quê? Porque antes que houvesse dia, segundo o profeta, Ele é Deus eternamente. Ele governa. Antes que o mundo existisse, Ele já operava para a sua glória e honra do seu eterno e soberano nome. Glórias a Jesus. Esta prisão de Pedro agradou os judeus, irmãos, agradou. Se agradaram de Tiago, que perdeu a sua vida. Prenderam a Pedro, como era a festa dos pães ázimos. Herodes, com medo da turba, não criar problema. Disse: não, vamos dar um tempo. Depois da Páscoa, a gente acerta as contas de Pedro. Segundo a vigília romana, de 4 períodos, se utilizava 4 quaternos de soldado. 2 ficava juntamente com preso, algemado, com grilhões a ele, e 2 ficavam na porta, guardando a porta. Possivelmente essa prisão é a fortaleza de Antônia. E segundo os melhores intérpretes, Pedro foi colocado no cárcere interior, esperando o dia da execução. Prendeu a Pedro, cerrou na prisão, entregou os soldados, e Pedro era guardado naquela prisão. Aí Lucas diz: a igreja fazia contínua oração. Senhor, mataram a Tiago, maltrataram os teus servos. O próximo quem vai ser? Pedro. Nós sabemos que a única coisa que nós poderemos fazer é interceder ao Senhor. Um milagre só Deus faz. E há situações em nossas vidas que a única coisa que nós poderemos fazer é pedir clemência ao Deus Todo-Poderoso. Tem situações em nossa vida que a nossa mecânica humana não resolve. Somente Deus. A enfermidade que nós não podemos. O remédio ameniza, mas o milagre somente vem de Deus. E eu quero profetizar para você que me ouve nesta noite. Se você aguarda o milagre de Deus, Deus é soberano para responder a tua oração, te levantar desse leito e o nome do Senhor ser glorificado. Glórias a Jesus. A igreja está intercedendo, porque eles aprenderam a orar. Jesus pediu que eles, quando tivessem dificuldade, orassem com instância, que eles se entregassem de corpo e alma à providência divina, que eles pudessem confiar em Deus. Os dias estão se aproximando para a execução de Pedro. Herodes estava na iminência de mandar também matar a Pedro. E Pedro está sendo guardado. Pelo relato bíblico, Pedro tira a capa superior para relaxar mais, tira as alparcas, senta-se, e os soldados estão de alerta. Os irmãos sabem que soldado, quando está de guarda, não pode dormir. Não. Se dormir é problema. O senhor sabe, pastor Paulo Monteiro, que serviu o exército conosco, se dormir agora, o boletim vai falar
da quarta parte, justiça e disciplina. É cadeia na hora, não pode vacilar. Então os soldados estão ali para ficarem alertas, para guardar o preso. Pedro, para eles, era periculoso. Então eles estavam guardados a Pedro. Pedro dorme numa situação dessa, irmãos. A gente não entende como é que Pedro vai dormir numa situação de iminência de morte. Como pode? Eu creio que pela Bíblia, Deus mandou um bálsamo no coração de Pedro e uma certeza tão grande que alguma coisa iria acontecer, mesmo sem ele estar esperando. Há situações de nossas vidas que pelo problema não dá para dormir, não dá. Como é que você vai dormir quando tem uma catástrofe? Mas Deus, que segundo o salmista, no Salmo 4, o Senhor dá o sono a quem ama, Deus coloca um bálsamo, que remédio não dá, que comprimido não dá, que chá não dá, aí coloca isso aqui, Pedro, dorme, para que o poder e a glória seja do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro está dormindo entre dois soldados. Soldados estão acordados. Mas quando Deus intervém, Deus muda o quadro de tudo. Glórias a Jesus. Aí um resplendor naquela cela vem. E o anjo do Senhor aparece a Pedro. O interessante é que eu creio que os guardas cochilaram. Irmãos, Deus cega as pessoas para te guardar do mal na sua vida. Se eu não crer nesta palavra, eu não estaria pregando nesta noite. Mas eu creio que o nosso Deus, que nos salvou pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele cega o inimigo, Ele faz dormir para que o seu nome seja glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Aí o anjo, tocando a Pedro no lado, o despertou. Acorda, Pedro. Pedro não sabe se está dormindo ou acordado. Parece um sonho. O anjo disse, levanta-te, Pedro. Quando ele disse isso, as correntes caíram automaticamente. Deus não precisou de chave de guarda nenhum. O anjo não precisou pegar a chave de algum guarda para abrir. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele abre as algemas. A pior algema que existe é a algema do pecado, que nos humilhava, que nos colocava numa condição terrível, mas Jesus, com a sua glória, Ele quebrou as correntes do pecado e nós estamos livres, e livres somos na presença de Deus. Glórias a Jesus. As cadeias caíram. E o anjo logo disse a Pedro, cinge-te ou coloca a capa superior, amarra na cintura, coloca as tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança as costas, a capa e siga-me. Aleluia. Nem os dois guardas que estavam do lado viram nada, nem os dois guardas que estavam na porta viram nada. As portas, ele passa, uma guarda chegou na porta principal, a porta está fechada com cadeado. Irmãos, não existe porta fechada para crente fiel, não existe. Aleluia. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida vai prosperar.
Nenhuma língua que se levantar em juízo vai ter poder sobre nossa vida, porque o Senhor vai calá-la diante das autoridades, para que o seu nome seja glorificado. As portas se abrem e Pedro sai à rua. Quando ele está solto, o anjo deixa ele só. Aí Pedro vai cair em si agora. Deixa eu ser profeta para você nesta noite. Deus fará algumas coisas em nossas vidas que nós vamos achar que estamos sonhando na presença do Senhor. Eu vivo crendo nesta palavra. Eu quero fazer fincapé nesta palavra. Que diante de tanta calamidade, tem coisas que Deus vai realizar, que nós vamos ficar como se estivéssemos sonhando, mas é realidade, é Deus puro trabalhando, é Ele que opera, é Ele que visita, é Ele que cura, é Ele que levanta, é Ele que estabelece, é Ele que abre, é Ele que pode, é Ele que levanta. Louvado seja o seu nome nesta noite, para todo sempre. Glórias a Jesus. Pedro vai cair em si, irmãos, e vai perceber que verdadeiramente o Senhor tinha enviado uma resposta necessária. Tudo parecia perdido, mas Deus resolve livrar Pedro das mãos de Herodes. O povo está orando a Deus. O povo está esperando um milagre. E Deus é Deus de milagre. O povo espera uma libertação de Pedro. Mas o fato é tão extraordinário que, se Pedro fosse libertado, seria uma grande coisa. Isso acontece como nós, quando pedimos uma resposta de Deus. E sempre vem, será que Deus vai fazer isso mesmo? Não que nós desconfiemos de Deus, mas porque a situação é difícil. Será que isso pode acontecer? Será que isso pode ser evidenciado? A igreja está orando, Pedro está liberto, e Pedro vai aonde eles estão orando. Porque crente que gosta de oração procura quem ora a Deus. Eles vão buscar, ele vai até a casa onde eles estão. Pedro chega no postigo, bate a porta. O povo está tão concentrado na oração que chamou a menina Rod e disse: Rod, por favor, vê quem é numa situação dessa. Rod se dirige à porta. Quando ela ouve a voz de Pedro, o coração dela fica jubiloso e ela não tem nem a iniciativa de abrir, porque a coisa é demais. E ela corre para avisar que é Pedro. O que é que eu aprendo com isso? É que Deus abrirá uma porta tão grande em nossa vida, que quando nós ouvirmos o que aconteceu, o nosso coração vai se encher de alegria e de júbilo, que nós vamos correr para dizer: eu não estou acreditando no que está acontecendo, mas é Pedro que está na porta, porque o anjo do Senhor foi lá libertar Pedro daquela prisão. Glórias a Jesus. A garota corre e avisa. E o pessoal diz: não é possível, não é Pedro, pode ser o seu anjo, mas Pedro não. Essa menina está tendo uma visão, não pode. Pedro está preso, Herodes mandou prendê-lo, Tiago já perdeu a cabeça, alguns irmãos já foram maltratados, e Pedro também está no mesmo sistema. Mas não, irmão, tem situações que Deus quebra o sistema, que Deus quebra a mecânica das coisas, que Deus quebra o curso da história, que Deus reverte a situação. Pedro iria morrer da mesma forma, mas Deus, que é Deus, Ele sabe aonde trabalhar em nossa vida, e os inimigos nem percebem. Pedro chega na porta, abre-se a porta, e há uma grande alegria no meio do povo, porque um grande milagre aconteceu. Glórias a Jesus. Que Deus tremendo, que Deus poderoso. Aí agora,
Nós que somos antagônicos, a gente pergunta, aí, Tiago morreu, e agora, não teve? Não, irmãos, o justo até depois de morto produz fruto, irmãos. Até depois de morto produz fruto. Aí dentro dos anais da história, Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia, no registro da sua história eclesiástica, ele vai dizer que o acusador, o entregador de Tiago, para ser preso, alguém foi denunciá-lo ao rei Agripa. Tanto Clemente como Eusébio disse que o acusador dele se converteu porque viu a fé, a prudência e a esperança de Tiago, que morreu e não negou o nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. E por que não dizer que muitas pessoas têm se convertido, e isto é um registro do escritor aos Hebreus, que diz que os mártires que passaram, nós que ficamos, usamos isto para que nós possamos nos mirar naqueles homens que deram a sua vida, para que nós possamos ser do mesmo jeito. Quantas pessoas desviadas do evangelho que voltaram pelo exemplo de um pai, de uma mãe, de um avô, que foram sinceros com Deus, que morreram e foram sinceros até a última hora, e este exemplo trouxe exaltação e trouxe a história para que essas pessoas possam voltar aos pés de Jesus. Então ninguém, nem que morra, nem que esteja vivo, o nome do Senhor é glorificado. Pedro fez um grande trabalho, mas a história de Tiago ficou registrada. O exemplo, a fé, a prudência e a coragem de um apóstolo que não negou a Cristo e foi até a última hora, e o nome do Senhor foi glorificado. Glórias a Jesus. Muitas pessoas leram o livro do pastor Richard Umbrer, um homem que passou vários anos em cadeias comunistas. E ele fez um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. E ele esteve uma ocasião no Rio de Janeiro, num evento da Adonep, para trazer o testemunho das experiências nos países comunistas. E o que ele conta naquele dia? Ele diz que foi preso e os comunistas arrancaram em carne viva as suas unhas para ele negar o nome de Jesus. Muitas vezes pegaram um cigarro aceso e queimaram todo o seu corpo para que ele pudesse negar o nome de Jesus. Colocavam ele sentado numa cadeira de cabeça para cima e pingos de água constantemente, diz a experiência que aquilo é terrível, vai causando dores terríveis, para que ele negasse. Ele nunca negou. Quebraram as suas duas pernas, seus braços, mas ele nunca negou o nome de Jesus. Mas ele disse que um dia, quando colocava os presos fora no pátio para tomar o banho de sol, e eles permitiram que a família dele, porque era aniversário dele, naquele dia, e a esposa foi levar um ramalhete de flores e um presente, e a filhinha dele o acompanhou junto também. A menina, quando viu o pai, correu, abraçou, e os soldados estavam um lado do outro. A mulher o beijou, abraçou ele e disse: meu querido, que saudade sua, você nunca negou o nome de Cristo. Ele disse: eu nunca encontrei motivos para negar o nome de Jesus. O soldado carrasco que está ao seu lado olha para ele e diz: se você nunca negou, você vai negar hoje. Nós vamos pegar essa sua filha, vamos tirar o coração e vamos colocar pulsando na sua mão, e você vai negar o nome de Cristo. Ele disse: isso é demais, eu não aguento. Ele disse: Senhor, me perdoe para esta única vez negar o teu nome. A menina gritou, disse: não, pai, não negue o nome de Jesus não, porque se ele me matar agora, nós vamos nos encontrar no grande e terrível dia do Senhor. Glórias a Jesus. Não tem motivos para negar o nome de Jesus. Nem na pandemia, nem fora dela.
Nós estamos aqui numa situação inusitada. Todo mundo de máscara, ninguém sabe quem está rindo, quem está chorando. Só vemos os olhos. Mas eu quero dizer para você, as máscaras não impedem que a igreja louve, exalte o nome daquele que vive e que reina para sempre. Se você puder levantar as suas mãos essa noite, glorifica Ele, porque Ele é fiel, é poderoso em nossa vida. Glórias a Jesus. Quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Deus tem sempre uma resposta necessária para as nossas vidas. Deus é Deus hoje, amanhã e sempre será Deus. Que controle absoluto Deus tem das coisas. Nada escapa aos seus olhos de chamas de fogo. O seu controle é total, absoluto. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Todos os reis da terra e governantes, para ele são como gafanhotos que voam para lá e para cá. E a nossa terra é o escabelo, o banquinho dos seus pés. Ele fala, os montes se derretem. Ele abre a sua boca para falar, as montanhas tremem e os peixes no mar, segundo os rabinos, tremem quando ouve a voz do Todo-Poderoso. Ele é Deus nesta noite. Vá para a tua casa, não tenha medo, descanse. O problema veio, a catástrofe foi instaurada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Deus, você é filho de Deus. Louve a Deus por estar aqui nesta noite. Glorifique o seu nome. Ele é Senhor em nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, para sempre. Amém. Você que nos ouve nesta noite, tem a rica oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, sua vida preciosa. Só existe salvação em Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus. Você que nos assiste, você que ainda não fez a sua decisão para Cristo, você tem a rica oportunidade de se entregar para Ele totalmente. Nós sempre temos 2 WhatsApp que está aí na tela. O WhatsApp serve para que você possa pedir oração por você, pela família, por alguém que você conheça, que esteja em dificuldade, esteja doente, que precise de uma resposta de Deus. E é um WhatsApp para você acusar a sua decisão para Cristo, para que nós possamos orar por você, mencionar o seu nome, se assim for, para que o Senhor te guarde e te proteja de todas as coisas. Nós vamos ouvir mais uma vez a nossa querida banda da UFMADAL louvar o Senhor com um louvor. Enquanto eles louvam, você aí na sua casa medita, você toma a iniciativa de se entregar para Cristo. No final, nós estaremos orando por você que vai se entregar a Cristo. Deus tem sempre, através dos cultos, salvado vidas, e nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pelos grandes privilégios de estarmos na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está feliz diz amém. Em nome de Jesus.